Bom dia, povo amado de Deus. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido uma ótima semana, que tenham realizado as nossas atividades propostas no encontro anterior. E hoje nós já estamos no nosso 19º encontro, o penúltimo. Semana que vem nós concluímos os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar de um profeta que é considerado o profeta da justiça, Amós. E eu convido você a olhar essa ilustração. Nós temos um senhor bem vestido com o dinheiro dos desvios que acontecem no nosso Brasil. E nós temos um pai com seu filho, na sua humildade o pai diz: lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. É o dinheiro nosso, dinheiro dos nossos impostos, que são destinados a essas áreas. Então, esse é um grande mal da nossa humanidade, a corrupção. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Já começa o nosso encontro com essa foto que choca. Não é para vocês ficarem chocados, meus queridos. É para que nós possamos acordar e ver a nossa realidade e perceber aonde nós podemos fazer a diferença. E o nosso profeta de hoje, ele denunciava na sua época essas injustiças sociais. E quem foi Amós? Amós era um humilde pastor que trabalhava também no campo. Ele nasceu num lugarejo pertinho de Belém, onde Jesus nasceu, próximo da Judéia. E um dia, Deus chama ele para ser profeta. E ele não queria. Mas como resistir ao chamado de Deus? Então, Amós deixa sua terra e começa a denunciar corajosamente aqueles que praticam a injustiça e pisam nos direitos dos pobres. E naquele tempo, os pobres eram vendidos como escravos se eles não tivessem dinheiro para pagar suas dívidas. E por causa dessas denúncias de Amós, ele acabou sendo expulso da sua própria terra. Para começarmos bem esse encontro, eu convido você a abrir seu coração a Deus, a se colocar diante de Deus. Peça ao Espírito Santo que Ele ilumine, que Ele te dê o discernimento necessário para que você possa entender o que Deus está falando com você hoje. Reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bíblia na mão, livro de catequese, caderno para anotações. Bora começar? O objetivo desse encontro de hoje é que nós possamos refletir que assim como os profetas denunciavam as injustiças e anunciavam o amor de Deus por seu povo, hoje Deus conta conosco como novos profetas em defesa da vida. Nesse encontro temos 3 palavras-chave para você enviar para o seu catequista e sua catequista. E a primeira é Deus. Crescer mergulhando na palavra de Deus. Nossa leitura de hoje é do livro de Amós, capítulo 5, versículos do 4 ao 15. Meus queridos catequizandos, catequizandas, Deus, quando Ele queria falar ao seu povo, Ele escolhia pessoas, o profeta. E essa pessoa tinha o seu jeito próprio
de denunciar as injustiças, de fazer com que o povo compreendesse a mensagem de Deus, para nós entendermos o jeito do nosso profeta de hoje, Amós. Vamos fazer a leitura do nosso texto? Feche seus olhos, abra seu coração a Deus, se coloca diante de Deus e peça a Ele: Senhor, que a vossa palavra venha me transformar. Amém. Faça a sua leitura pessoal na sua Bíblia, dá uma pausa aqui no vídeo, depois retorna aqui para fazermos a leitura juntos. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entreis em Gilgal, nem vos dirijais a Bersabeia, porque Gilgal será deportada e Betel aniquilada. Buscai ao Senhor e vivereis. Do contrário, ele mandará sobre a casa de José um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Convertem o direito em absinto e lançam por terra a justiça. Aquele que fez a Pleiades e o Órion, aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e a derrama sobre a face da terra, seu nome é o Senhor. Ele faz cair os lugares fortificados e lança a ruína sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que repreendem a porta e detestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre e lhe extorquis tributos em trigo, não habitareis estes palácios de pedra que construístes, não bebereis o vinho destas vinhas de escol que plantastes, porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados. Opressores do justo, exatores de dádivas, violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso, o prudente se cala neste tempo, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Detestai o mal, amai o bem. Fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Talvez então o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de José. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na página 101 do seu livro, Crescer compreendendo a palavra de Deus. A missão de Amós não foi nada fácil. Deus o enviou ao povo de Israel para que Amós dissesse a esse povo que Deus iria castigá-los, caso eles não respeitassem a sua lei. Mas o povo vivia em prosperidade e essa mensagem de Amós parecia ridícula, porque mesmo quem explorava os mais pobres oferecia sacrifícios ao Senhor, pagava o dízimo, participava das celebrações religiosas, acreditando que isso era suficiente para Deus ficar feliz, para se sentir agradado pelo povo. Mas Deus quer justiça, quer que o seu povo se respeite, se ame uns aos outros. Quando o profeta Amós começou a profetizar, eles viviam em 3 diferentes culturas, 3 estilos de vidas diferentes. Tinham o povo que era criador de gado, haviam o povo agricultor e o povo que vivia nas cidades. E eles estavam em uma época de ascensão, de prosperidade. Apesar de toda a riqueza material, o povo pecava. Por sua situação favorável, considerava o pecado sem importância e acreditava que jamais deixaria de desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. E Amós vem e denuncia as injustiças que estão sendo cometidas neste momento entre esse povo. Porque há muita riqueza sim, mas não há distribuição destas riquezas. Há muita gente passando necessidade, inclusive
aqueles que não podiam pagar as suas dívidas acabavam virando escravos. Então havia muita desigualdade social. Então Deus fala com seu povo através do profeta Amós. E vocês ouvem palavras duras do profeta. Lá no final do texto nós percebemos por que Deus usou dessas palavras. Por amor. Amós orienta o povo de que não adianta ficar procurando Deus nos templos, mas que eles vão encontrar Deus no verdadeiro santuário. Onde é esse verdadeiro santuário? Na prática do bem, na prática da justiça. Em praça pública, Amós condena essa atitude, esse processo de riqueza, dizendo que os poderosos eles enriquecem graças à exploração do seu povo. E com essa atitude desses poderosos, eles acabam fazendo com que o povo viva na miséria. E é o seu próprio povo, os seus irmãos, suas irmãs. E a esperança do pobre é que fosse feita a justiça no tribunal. Mas também lá, os juízes torcem a justiça em troca de suborno. Isso lembra alguma coisa nos nossos dias? E diante de tal situação, Amós diz que a única coisa prudente a se fazer é se calar, pois não adianta falar em um ambiente onde as coisas são interpretadas às avessas. Ao mesmo tempo, Amós anuncia as desgraças que vai acontecer aos grandes, que eles não vão usufruir as coisas que eles estão acumulando. Amós diz que as riquezas construídas com a prática da injustiça gera a ruína daqueles que a possuem. Prestem atenção nos últimos versículos. Por isso que eu digo que Deus é maravilhoso. Deus é único. É amor de verdade que Deus tem pelo seu povo. Vejam que o profeta Amós denuncia as injustiças, sim, mas não visando a condenação daquele povo que vive em pecado, daquele povo ganancioso, mas visando a conversão. Quando se refere ao bem e ao mal ali na Bíblia, está se referindo às injustiças que estão sendo cometidas. E hoje nós estamos vivendo o mesmo mal que aquele povo estava vivenciando naquela época. Então é fácil nós saber o que Deus está falando conosco hoje. Nós podemos ser diferentes, nós podemos mudar diante de injustiças ou de mentiras. Você, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, o que você faz? Qual a sua reação? Pensa sobre isso, sobre a pessoa que você quer ser. Lembre-se que ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa do bem, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Sempre peça a Deus para que Ele ilumine seu dia, para que você possa dar o melhor de si para a honra e glória de Deus. E se durante o dia você fez alguma coisa que, poxa, você ficou decepcionado, que você poderia ter feito melhor, que você poderia não ter abrido a boca, que de repente você magoou alguém, peça desculpas, converse com Deus. Tá tudo bem, Deus é misericordioso e Deus é bondoso. Para concluir nossa reflexão de hoje, eu trouxe essa ilustração que está disponível na internet, que reflete bem o momento que estamos vivendo. Nós temos aqui dois homens da lei que estão preocupados com a violência no Rio de Janeiro, mas que ignoram as necessidades de seus irmãos e suas irmãs conterrâneos que moram na mesma cidade. Eles poderiam fazer a diferença para diminuir esse distanciamento social entre os ricos e os pobres, mas eles não fazem nada. Eles ignoram e seguem seus caminhos, apenas preocupados em serem assaltados numa cidade violenta como o Rio de Janeiro. E é essas atitudes que o profeta Amós tanto denunciou na sua época. Mas afinal, falamos muito de justiça. Você sabe o que é justiça? É o comportamento certo aos olhos de Deus,
Não se pode ser justo sem amar a Deus e aos irmãos. E aqui, meus queridos catequizandos e catequizandas, vocês lembram do mandamento que Jesus nos ensinou? Amar ao próximo como a si mesmo. Para você refletir. Esses dois homens da lei conhecem esse sentimento que Jesus nos ensina? Na página 101 do seu livro, escolha e escreva um versículo para a sua vida. Escolha aquele versículo que mais toca seu coração e faça aí no seu livro. Diante de tantas situações de injustiça, como no tempo do profeta Amós, Deus diz aos homens de hoje: não se afastem de mim para que possam viver. Peçamos perdão por nossas atitudes que não colaboram com o plano de amor de Deus. Reza comigo. Por nossa indiferença diante do sofrimento, por nossa surdez diante dos pedidos de ajuda, por nossa cegueira diante das explorações, Deus de misericórdia, perdoai nossas atitudes que fazem crescer a injustiça. Como os profetas de outrora, queremos ter coragem para colaborar com vosso plano de amor. Amém. A segunda palavra-chave é está. Eu trouxe umas ilustrações dos nossos queridos irmãos e irmãs abençoados de Deus que cultivam o nosso alimento de cada dia. Desde o nosso café da manhã até o nosso jantar, tem o dedinho dos nossos irmãos e irmãs do campo. Nós temos aqui na nossa primeira ilustração um senhor que está cuidando do seu pequeno rebanho de gado. Na segunda imagem, uma família cultivando batata inglesa, aquelas batatinhas que nós tanto amamos nas nossas refeições. Na imagem de baixo, nós temos uma moradia do pessoal do interior. Nós vemos uma chaminé saindo fumaça, deve ter um gostoso fogão a lenha. Aqui ao lado também nós temos alguns agricultores cultivando a terra, limpando. Mas a vida no campo nem sempre é fácil. Vejam essa plantação de milho destruída pelo vento. Essa plantação de soja está sendo prejudicada pela falta de chuva. E aqui eu tenho algumas ilustrações da vida na cidade, do povo da cidade. Vejam na primeira ilustração que nós temos muitos prédios belíssimos, iluminados. Na ilustração abaixo, nós temos a diferença social que existe. Muitas casas, quase que uma em cima da outra. E nessa imagem no canto superior à direita da tela, nós temos um esgoto a céu aberto. Enfim, meus queridos catequizandos e catequizandas, tanto no campo quanto na cidade, as pessoas enfrentam problemas, enfrentam dificuldades por conta de tantas injustiças sociais. No campo, o alimento é produzido, às vezes ele perde toda a produção por conta da chuva ou por conta da seca, e quando a produção é boa, o preço da venda não é bom, e na cidade esse mesmo produto é vendido por um preço elevado, e com um salário baixo, muitas vezes o trabalhador não consegue comprar a alimentação necessária para a sua família, pagar aluguel, água, luz. Olhando para os dois lados, nós vemos sofrimentos e injustiças. Será que Deus quer isso para seu povo? Lá na página 102 nós temos esta atividade. Muito legal. Nós temos do ladinho o alfabeto. Para cada letra do alfabeto tem um código. E você vai ver a palavra que está faltando na frase e vai decifrar esse código. Faça aí no seu livro. Página 103. Amós, com sua denúncia de injustiças, desagradou muitas pessoas
e foi expulso da região na qual profetizava. Vamos fazer uma entrevista com Amós? Tente se colocar no lugar deste importante profeta e responder as perguntas. Então, na página 103 do seu livro, nós temos estas perguntinhas. Se imagine você sendo o profeta Amós e responda de acordo com o teu entendimento. Amós, como é a situação do seu povo? Faça aí no seu livro. Imagine a situação que o seu povo está vivendo. Em meio a tanto sofrimento, qual é a sua maior riqueza? Imagine, em meio a tantos problemas, o que você tem de mais caro nessa vida? O que você tem de mais importante? Responda aí. Amós, o que você aconselha para o povo de hoje? Qual é o conselho que você dá ao povo, a nós, para que nós possamos viver felizes, em harmonia com os nossos irmãos? O que nós precisamos fazer? Faça aí no seu livro. Amós transmitiu ao povo a mensagem de Deus e, como suas palavras incomodavam os poderosos, foi expulso da região em que profetizava. Você acha que isso aconteceria nos dias de hoje? Responda aí no seu livro. Na página 104, Crescer na vivência da palavra de Deus. Muitas situações de hoje não estão nos planos de Deus. Durante essa semana, observe algumas situações que precisam ser mudadas. Escreva as situações e as atitudes que pode ter para mudá-las. Comprometa-se a ter essas atitudes, sendo profeta nos dias de hoje. Meus queridos catequizandos e catequizandas, ser profeta é falar em nome de Deus no mundo em que vivemos, com a nossa realidade de hoje, com as coisas do nosso dia a dia, na nossa família, na nossa comunidade. E muitas dessas coisas não estão nos planos de Deus. E nós sabemos disso, e nós percebemos, mas muitas vezes nós nos calamos para não nos comprometermos, para ficar bem com as pessoas. Mas será que é isso que Deus está esperando de nós? E hoje Deus nos faz um convite especial para não nos calarmos diante das situações que não promovem a vida. E nós devemos começar a partir da nossa vida mesmo. Por isso, durante esta semana, veja as situações à sua volta que precisam ser mudadas e quais as atitudes que você deve tomar a partir dessa semana para mudar essas situações que não promovem a vida, que não agradam a Deus. Pense e faça aí no seu livro, mas faça como um compromisso de vida. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Enviem as palavras-chave para o catequista, a catequista de vocês. Realizem as atividades propostas nesse encontro e eu aguardo vocês na próxima semana para o nosso último encontro. Vamos encerrar fazendo essa oração juntos? Deus é justo e não aceita injustiças. Rezemos espontaneamente, pedindo a Ele que nos ajude a seguir o exemplo do profeta Amós e com simplicidade, com nossas palavras e atitudes, anunciar a vontade de Deus. Senhor, que tenhamos coragem para colaborar com vosso plano e ajudar a crescer a vossa justiça. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa semana. Que Nossa Mãezinha do Perpétuo Socorro cubra vocês, seus familiares, com seu manto sagrado da semana que vem. A terceira palavra-chave é contigo.